Leite, amendoim, ovo, trigo, soja e peixes. O que todos esses alimentos têm em comum? Eles são frequentemente os inimigos de muita gente por aí. E quando a gente diz muita gente, é muita gente mesmo. Cerca de 3% da população adulta e até 8% das crianças sofrem de alergias alimentares. Mas você sabia que existe uma diferença grande entre alergias e intolerâncias a alimentos? Será que uma condição é mais perigosa que a outra? E por que alguns alimentos causam mais alergias do que outros? Quais são os efeitos no corpo e como saber se você também é alérgico ou intolerante? Então tá, vamos por partes. O vídeo de hoje tem muita informação e nem tudo é consenso entre os profissionais da área, mas não desista que a gente promete que no final tudo vai fazer sentido. Para começar, nós temos as alergias alimentares. Alergias são reações do sistema imune a substâncias presentes em alimentos ou em aditivos alimentares. De maneira geral, funciona assim. Quando uma pessoa predisposta a ter alergia come um alimento alergênico pela primeira vez, que é normalmente durante a infância, o seu corpo desenvolve um anticorpo chamado imunoglobulina E. Esses anticorpos se ligam a certas células que atacam nervos, vasos sanguíneos da pele, vias aéreas e intestino. Então, quando a pessoa volta a comer o alimento, essas células de defesa liberam substâncias químicas para atacar o vilão. Apesar disso, nem todas as alergias alimentares são causadas pelo anticorpo imunoglobulina E. Os alimentos mais alergênicos são trigo, soja, amendoim, castanhas, ovos, leite, peixes e crustáceos. Além desse grupo, outros alimentos alergênicos são amêndoas, nozes, macadâmias, avelãs, nozes pecan, pistache e pinoles. Alguns aditivos alimentares, como conservantes e corantes de sucos artificiais, gelatinas, balas coloridas, vinhos e caldo de carne, por exemplo, também podem causar reações alérgicas, apesar de ser bem mais raro. E não existe consenso do porquê de esses alimentos serem especialmente alergênicos, mas uma possível explicação envolve a composição proteica desses alimentos. Além disso, fatores genéticos e a chamada microbiota intestinal também influenciam no aparecimento de alergias. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, entre 50% e 70% dos pacientes com alergias alimentares têm algum tipo de histórico familiar. Os sintomas de alergias alimentares podem incluir urticária, coceira, inchaço da garganta, língua ou lábios, tonturas, náuseas, vômitos, cólicas e diarreia. Em casos mais sérios, a pessoa pode ter o chamado choque anafilático, com sintomas como fechamento das vias respiratórias e a queda da pressão arterial e ainda o aumento da frequência cardíaca, podendo levar à perda de consciência e inclusive à morte. Obviamente, esses casos devem ser tratados prontamente por um médico. Pessoas alérgicas não podem de maneira nenhuma entrar em contato com o alimento vilão. Dependendo do caso, mesmo cheirar o alimento já pode desencadear algum tipo de reação alérgica. E a maioria das reações acontece por volta de 30 minutos depois da ingestão do alimento, mas esse tempo pode variar desde 5 minutos até 6 horas. E apesar da maioria das alergias surgirem durante a infância, adultos também podem desenvolver alergias. Agora, outra coisa bem diferente são as intolerâncias gastrointestinais. Intolerâncias são o seu corpo dizendo para você que ele não consegue digerir certo alimento normalmente. Ou seja, em vez de envolver diretamente o seu sistema imune, a intolerância envolve o seu sistema digestivo. Segundo a Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia, intolerâncias podem ser causadas por deficiências de enzimas, sensibilidade a aditivos alimentares ou reações a componentes naturais dos próprios alimentos. As substâncias mais conhecidas nesse grupo são a lactose e o glúten, mas elas não estão sozinhas. Na verdade, intolerâncias podem ser causadas por qualquer tipo de alimento. E ao contrário das alergias, é muito comum que pessoas adultas desenvolvam intolerâncias com o tempo. Na prática, muitas pessoas confundem alergias e intolerâncias, principalmente quando o alimento é o mesmo. Com o leite, por exemplo, existe uma diferença muito grande. Se você é alérgico ao leite, você terá uma resposta imune, ou seja, uma reação de defesa contra a proteína do leite. Mas se você é intolerante à lactose, tem uma deficiência na enzima lactase, que quebra o açúcar do leite no intestino. E o glúten é um caso à parte. Na prática, existem diferenças entre intolerância ao glúten, alergia ao trigo e doença celíaca. Nós não vamos entrar nessa diferença nesse vídeo, por isso a dica é que você dê uma olhada no vídeo que a gente já fez sobre o glúten, certo? Por envolver o sistema digestivo, as intolerâncias podem causar sintomas como barriga dura, inchada, gases, cólicas, diarreia e prisão de ventre. Mas não pense que intolerâncias são